acesse o seu interior, onde você estiver, eu espero que você esteja bem e em paz. Uma boa parte dos conflitos humanos, não somente entre indivíduos, mas também entre organismos e nações, é fruto da dificuldade que temos para dialogar. Você é capaz de manter um diálogo com alguém? Eu estou falando de um diálogo de verdade e não desses monólogos que nós costumamos fazer, onde em vez de ouvir o que o outro está dizendo, você fica só esperando que ele dê uma chance para você soltar o seu caminhão de ideias em cima dele e convencê-lo a pensar como você. O resultado disso, invariavelmente, é que quando você estiver falando, o outro também não vai ouvir e vai fazer a mesma coisa. Nós não podemos chamar isso de diálogo, mas na maioria das nossas conversas é assim que acontece, não é isso? Além do mais, nós estamos tão acostumados a dizer aos outros, de diversas maneiras, o que eles teriam de fazer, sentir e pensar, ou a criticá-los por acharmos que estão equivocados, que quando nós não somos bem-sucedidos no esforço para impor os nossos pontos de vista, nos aborrecemos e muitas vezes até cortamos a relação. O pior de tudo é que isso às vezes acontece dentro da nossa própria casa. Embora o diálogo seja praticado há milhares de anos, parece que ainda não aprendemos a comunicar-nos verdadeiramente. O diálogo é a base de qualquer relação, seja com um amigo, com um chefe, com um vizinho. Num casamento onde não há diálogo, por exemplo, em geral, não há mais nada. Do contrário, onde há um diálogo, cria-se um ambiente de confiança e de respeito mútuo, que fomenta a aceitação da diversidade e estimula a cooperação e a participação. Para entender o diálogo da forma como nós estamos falando aqui, convém diferenciá-lo de uma conversa comum ou de uma discussão, que são as formas mais comuns de comunicação no dia a dia. Numa conversa comum ou numa discussão, geralmente nós expressamos os nossos pontos de vista, mas com o objetivo de convencer ou de persuadir alguém para que pense como nós, ou que faça o que a gente quer. Em vez de compartilhar pontos de vista, nós buscamos adeptos. Bem, como os pontos de vista sobre qualquer assunto são muito individuais e podem diferir de pessoa para pessoa, as discussões e as conversas geralmente nos levam à divisão e à polarização, com cada lado defendendo com unhas e dentes as suas próprias convicções. Olhe para as redes sociais. Já num diálogo, não. O diálogo não tem como objetivo convencer nem persuadir ninguém. Apenas permitir que cada um expresse o seu ponto de vista, sem apego e sem querer fazer com que os outros pensem como nós. Num diálogo verdadeiro, em vez de querermos saber quem tem razão ou não, quem está certo ou quem está errado, o objetivo é simplesmente compartilhar ideias e ampliar significado. E como é que a gente faz isso? Começando por mudar a nossa própria atitude. Para facilitar, vou falar um pouco das posturas que são adequadas para um diálogo, tanto as posturas externas como as posturas internas. O que eu vou dizer a seguir pode servir como uma espécie de guia para avaliar se nós estamos realmente fazendo um diálogo de verdade ou não. Para começar, num diálogo, fala um de cada vez. Parece óbvio, né? Mas você sabe muito bem que essa é uma das coisas mais difíceis de conseguir. E depois que alguém fala, a gente faz uma pausa para pensar um pouco no que foi dito. Durante o diálogo, quem fala procura olhar para todos. Não importa se nós estamos em 2, em 3 ou num grupo maior. Olhar para todos gera empatia e evita que alguém se sinta excluído. Às vezes, quando estamos falando, mas um pouco inseguros, a gente busca automaticamente olhar para alguém da audiência que a gente conhece bem e sabe que ele concorda com as nossas posições e as nossas opiniões. Assim a gente se sente melhor,
A pessoa que é alvo da nossa atenção também, mas o resto do grupo se sente péssimo, ignorado. Não é legal. Num diálogo também se evitam as conversas cruzadas ou paralelas. Você sabe, é aquela situação em que de repente há 3 ou 4 assuntos rolando ao mesmo tempo, sobre coisas completamente diferentes e ninguém mais consegue se ouvir e às vezes nem mesmo saber o que está sendo dito. Importante, num diálogo devem se deixar de lado os papéis e as hierarquias. A gente escuta com a mesma atenção e interesse o que todos dizem, sem dar mais valor ao que alguém fala, só porque ele é o chefe, ou é o mais estudado, o mais sabichão, o que fala melhor, e a gente não faz um juízo sobre o que os outros dizem. Onde ninguém se sente julgado, todos se sentem com liberdade para se expressar. E só porque é um diálogo, nós não somos obrigados a falar. Cada um fala quando tem uma convicção ou um sentimento que deseja realmente expressar. Num diálogo não se fala simplesmente por falar. Cultiva-se uma amizade e um companheirismo. Os outros não são nossos competidores ou nossos inimigos. E estamos sempre dispostos a aprender. Quem acha que já sabe tudo não tem uma atitude muito adequada para o diálogo. Num diálogo respeitam-se as diferenças e não se procura fazer com que os outros mudem de opinião. A riqueza do diálogo está justamente na diversidade dos pontos de vista. Por isso, não se reage frente ao que os outros pensam ou dizem. As ideias deles podem ser similares, diferentes ou até contrárias às nossas, e está tudo bem. Para favorecer o intercâmbio de ideias, o diálogo precisa ser aberto, ou seja, evitar posturas fechadas ou não negociáveis. Não pode haver diálogo se alguém acha que é o dono da verdade e não tem mais nada para aprender ou para melhorar. Durante o diálogo, em vez de ficar reparando nos outros, cada um deve observar a si mesmo, prestando atenção no que acontece por dentro. Eu estou ouvindo o que o outro diz ou estou pensando no que eu vou falar quando ele terminar? Tenho medo de me expressar e de não ser aprovado pelos outros? Julgo ou condeno, ainda que em silêncio? Evito dizer o que penso para não ferir suscetibilidades ou então para não criar uma situação difícil? Tenho receio de parecer ridículo ou pouco inteligente? Outra coisa, um diálogo não é lugar para sermões nem discursos. No diálogo, a gente busca o próximo nível de compreensão. Dialoga fazendo com que as ideias de todos formem uma espécie de espiral ascendente, que vai ampliando e ao mesmo tempo elevando o significado. Uma coisa mágica no diálogo: validar o que os outros dizem. Validar não significa estar de acordo. Significa que todos têm um lugar, uma opinião e uma contribuição. E isso está sendo levado em conta. Num diálogo, nunca se despreza, se nega ou se ridiculariza o que o outro disse. Mesmo que seja com um olhar depreciativo, ou então um balançar de cabeça, é horrível do mesmo jeito. E finalmente, num verdadeiro diálogo, cada um expressa o que sente e pensa, sem a necessidade de se apoiar em ninguém. Porque muitas vezes, para dar um aval ao que dizem, algumas pessoas passam o tempo todo reproduzindo frases de efeito de grandes pensadores, ou fazendo citações de livros, de autores famosos. Não é preciso isso. Como a gente vê ao comparar a nossa forma habitual de conversar com essas atitudes que a gente acabou de mencionar, as nossas conversas parecem mais disputas e batalhas verbais do que diálogos de verdade. Então, se na próxima conversa com alguém você conseguir lembrar, nem que sejam só de 3 ou 4 dessas atitudes que a gente abordou aqui, tente praticá-las. No começo pode parecer difícil porque os outros talvez não estejam na mesma frequência que você.
Mas tenha certeza de uma coisa, quando a sua postura muda, é quase impossível que as coisas continuem iguais ao seu redor. Deixe aí nos comentários a sua experiência ou o que você pensa sobre o assunto. E se puder, assine o canal e ative esse sininho. Assim você vai ser o primeiro a saber quando houver um vídeo novo por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e um caloroso abraço.